deixado por Dom Jaime Gonçalves, que pereceu na madrugada de ontem na cidade da Beira, em que o seu funeral está marcado para a tarde deste sábado. Vamos analisar também o estágio do endividamento público em Moçambique. E para isto conto com dois analistas, Adelino Buque e Alberto Ferreira, a quem agradeço a participação aqui no estúdio de Noite Informativa. Vamos começar primeiro a avaliar o legado de Dom Jaime Gonçalves. Nós sabemos que foi uma figura muito importante na arena política e religiosa, começando primeiro pela arena religiosa. Sei que Alberto Ferreira já esteve envolvido, se calhar, quer dizer, há quando dos seus estudos na administração da Igreja Católica ou no ensino, na parte do ensino, tendo em conta as relações de proximidade que a Igreja Católica intensificou, particularmente na década de 80, e que foram também lideradas por Dom Jaime Gonçalves. O que poderá ser, em termos de perda ou em termos de legado, a morte de Dom Jaime Gonçalves? Nós sabemos que foi por aí que, em 1988, o Papa João Paulo II chegou a Moçambique a convite do presidente Joaquim Chissano, mas houve esta interferência desta figura proeminente de forma política e religiosa no país. Hoje, de maneira particular, a mulher moçambicana. E a mulher, nós sabemos quão é grande o valor, a importância, e há exemplo também de uma outra mulher, antes pelo contrário, esta mulher que inspirou, que é a Josina Machel, embora jovem, lutou para ver Moçambique livre, e é por causa disso é Dia das Mulheres Moçambicanas, por causa da figura da Josina Machel. Portanto, permita-me saudar vivamente a importância que as mulheres têm. Os homens muitas vezes também se dizem que não são nada sem as mulheres, ou porque as grandes figuras que existem no mundo só são enquanto por detrás destas figuras existir a grande mulher, na verdade. Então, estamos todos contentes por celebrar mais uma vez, também refletindo o papel, a questão do género, a importância da mulher, o empoderamento da mulher e a participação, e também temos que deixar o espaço para que a mulher seja ela mesma e possa atuar para o desenvolvimento da família, da sociedade, de Moçambique em geral. Então, estão todas de parabéns, e nós, Moçambique, estamos ainda de parabéns, à medida em que há um equilíbrio e há um grande valor. Quase 30% do parlamento moçambicano é ocupado pelas mulheres. Outros parlamentos são 7 ou 8, quer dizer, já estamos, em termos também de poder, já tivemos a primeira-ministra mulher, muitos cargos são ocupados pela mulher, presidente do parlamento também mulher. Quer dizer que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, a sociedade moçambicana tem dado o máximo possível para a valorização da mulher. Indo para o tema que é a nossa missão hoje, falar de Dom Jaime é também falar simultaneamente da Igreja Católica. E é também falar de Moçambique. Dom Jaime, desde os primeiros anos, nós sabemos que a Igreja Católica antes era fundamentalmente guiada, orientada pela administração ou pelo episcopado ou clerical português. E depois de 75, após a independência, passou o clero para os moçambicanos. E Dom Jaime foi dos primeiros bispos que, em 76, portanto, ordenado bispo da Beira, e encontra uma igreja que ainda precisa reconstruir a partir do zero. Particularmente a confiança, tendo em conta que estávamos num processo de transição. Estávamos num processo de transição e que foi bastante difícil. E ele ocupava na altura já o papel de presidente
da Conferência Episcopal de Moçambique e também presidente da Comissão para a Paz. Isso já lhe marca a vida da Igreja dentro da Igreja Católica. Enquanto presidente da Conferência Episcopal, e nós sabemos que depois de 75, nós aderimos como ideologia feminista, que por si é bastante não adversa, mas que também não compactua com o teísmo. É ateia ou é uma ideologia que não acreditava em Deus pessoal, quer dizer, o além. A vida era esta e que a vida além desta não existia mais. Portanto, a aceitação da religião não fazia parte dos princípios ideológicos de que nós assumimos a partir de 75. E ali começou, portanto, não a diversidade, mas um caminhar junto que não concordava imediatamente entre a Igreja e a parte política. E Dom Jaime procurou fazer o possível para que a Igreja fosse construída. Mas antes disso é fundamental também toda a vida de Dom Jaime, que a partir do seminário ele procurava destacar-se do ponto de vista mais religioso que político. Ele procurava ser mais religioso do que político. E havia também na altura um efervescer, um entusiasmo dentro dos seminaristas, porque eles tinham a capacidade, tinham a possibilidade de ler os jornais diários que os seminários forneciam sobre a libertação, sobre a independência, e maior parte dos seminaristas tiveram que sair do seminário, estou a falar particularmente do seminário de Anamaja, foram para a Tanzânia, outros procuraram por os outros meios para irem se juntar ao movimento de libertação. Ele, por vontade, opção, por discernimento, pretendeu continuar e que, numa das entrevistas que concedeu ao jornal Savana, teria dito também que todos da turma dele, só chegaram 2, todos saíram e a maioria foram para fazer parte, portanto, dos movimentos da libertação, de maneira concreta, Frelimo. E ele optou porque pensava que, se uma vez Moçambique fosse libertado, quem poderia levar à frente, porque isso já acontecia nos outros países, porque as independências coincidiam imediatamente com a retirada dos colonos, dos imperialistas. Então ele pensou que seria bom que alguns, enquanto lutam pela arma política, e ele poderia lutar de igual maneira para a salvação das almas. E, portanto, isso lhe marcou bastante, e que a sua vida, também a sua formação. Ele, é preciso ver que se formou mais, não tanto, formou-se também em filosofia e teologia, mas formou-se mais em matérias sociais. Por exemplo, a sociologia, que ele formou-se em Canadá, depois continuou em Roma, e isso lhe marcou bastante. Agora, depois iremos falar naturalmente do seu envolvimento de maneira particular, político, no que concerne e diz respeito particularmente à questão da paz, que ele se empenhou por todo o tempo. É preciso ver que ele ficou 36 anos no governo da Igreja da Beira, quer dizer que as dioceses são mais ou menos como governos, e estes governos são independentes, não dependem da Conferência Episcopal. Então, ele, durante 36 anos, praticamente dividiu, durante 36 anos, 16 anos foi mais para questões religiosas e os outros, praticamente 20 anos, fez muito para que se dedicou mais para a paz em Moçambique. Exatamente. Olhando mesmo para este papel político, Adelino Bouk, nós percebemos um intervencionismo, se calhar, acima daquilo que é esperado para um religioso aqui em Moçambique, e importantíssimo nos processos de reconciliação em Moçambique. Primeiro, facilitando um processo, e mais adiante como mediador, não é? Nós percebemos Dom Jaime Gonçalves com um peso político importante no processo
dos acordos, acordo geral de paz. Algumas correntes de opinião diziam até que ele teorizava as ideias de Afonso Dhlakama. Bom, olhando para este cenário, qual é que pensa que vai ser o xadrez político, uma vez que já se pensava que provavelmente seria a pessoa que pudesse intermediar, se calhar, este cenário de conflito político-militar que Moçambique vive? Muito obrigado, Selma. Primeiro, felicitar a mulher pela data e dizer que, se calhar, o Moçambique precisa de fazer mais esforço, porque 30% de mulheres na Assembleia ainda é muito pouco, tendo em conta que as mulheres são a maioria na nossa sociedade. Portanto, diria que a luta das mulheres deve ser uma luta que lhes coloca numa situação de proporcionalidade da sociedade. Se somos 25 milhões, 13 milhões são mulheres, que seja essa percentagem que eles representam do ponto de vista de liderança e do ponto de vista de participação na governação e em atos políticos. E, portanto, está de parabéns à mulher e que continue a fazer a sua luta e que não espere que seja favorecida, porque tudo o que é dado também pode ser retirado. É fácil conquistar do que ser oferecido. Portanto, força à luta. Relativamente ao tema que nos é colocado, um pouco antes de... caracterizou bem o Dom Jaime Gonçalves e aquilo que terão sido as percepções públicas em relação à sua atuação. E caracterizou bem porquê? Porque, como dizia o meu colega, Dom Jaime entra em 1976 num contexto de independência, num contexto em que nós abraçamos um sistema ideológico não sei se é anti, mas quer dizer que não é oposto à religião. E um dos grandes problemas, eu penso, que marcam Dom Jaime Gonçalves é a luta pela recuperação dos bens da própria Igreja Católica, que tinham sido nacionalizadas por causa do advento da independência, por causa do advento das nacionalizações. Então, a maior parte do património, que era pertença da Igreja Católica, foi nacionalizado, tal como foram nacionalizados outros bens. E essa é, digamos, a forma como Dom Jaime Gonçalves é desafiado a entrar no xadrez político. Exatamente. Para recuperar os bens da Igreja. Exatamente. E se calhar garantir um posicionamento para garantir... da própria Igreja. Exatamente. Então, eu diria que o Dom Jaime Gonçalves aparece aqui como uma face de reivindicação, uma face de alguém que diz, bom, ok, libertaram-nos, mas por favor deixem-nos com os bens que são da nossa pertença, porque precisamos de usá-las para o próprio povo moçambicano. Então foi uma voz, de facto, até um certo ponto, diríamos, uma voz incómoda, não é? Tendo em conta este enquadramento que efetivamente acabou de fazer e bem feito. O que é que acontece? Acontece que, se nós recuarmos no tempo e olharmos para esta situação, estas reivindicações da Igreja Católica, tendo como face o Dom Jaime Gonçalves, vamos encontrar outro tipo de situações que propiciam a natureza de exclusão e, naturalmente, as pessoas que se sentem marginalizadas já a tendência de se juntarem, unirem-se para terem uma reivindicação melhor. Foi uma aliança circunstancial. Exatamente, uma aliança circunstancial. Eu penso que, na minha opinião, é neste contexto que aparece como estando a fazer ideologia da Renamo. Quer dizer, o ponto é que ele reivindica porque é um pouco arriscado isto, mas deixe pensar assim que a independência do ponto de vista da Igreja Católica não foi um ato de libertação, foi um ato que ofuscou a Igreja.
por causa de tudo o que aconteceu depois disso. Então, ela sentiu-se mal. E tinha que haver alguém que dá voz. Alguém que reivindique. Essa pessoa foi o Dom Jaime Gonçalves. Mas isto foi também controverso porque foi a mesma pessoa que aproxima o governo do dia da Igreja Católica, quer dizer, trazendo também para a mesa de negociações e faz ganhar alguma confiança, pelo menos naquela década de negociação da Coroa da Paz. Não, porque a Igreja Católica tem uma característica que é diferente das outras congregações. As tais cartas chama-se pastorais, cartas episcopais, que eles produzem periodicamente, a Igreja Católica sempre produziu. Mesmo naquele tempo alto do socialismo, da criação do homem novo, etc., etc., eles sempre produziram, eles sempre se posicionaram. Eles sempre souberam estar como igreja. Então, este facto levou a que esta figura fosse levada em consideração como parte da solução de um problema que existia. Era muito difícil excluir uma figura da natureza de Dom Jaime Gonçalves, tendo em conta o seu caráter indomável, o seu caráter reivindicativo, o seu caráter de persistência, quando ele está num caminho à procura de uma determinada situação. É só ver, as histórias são contadas mesmo por causa do Acordo Geral de Paz. Há situações em que ele chegou a expor-se, quer dizer, de perigos. Poderia ter-lhe acontecido coisas piores. O facto de ter ido atrás da falsa Câmara na Mata para assinar o acordo. Poderia ter morrido muito antes, agora morreu por causas naturais, mas nesse período em que ele procurava a paz, ele expôs-se. Portanto, foi uma pessoa inconformada com aquilo que estava a acontecer, quer por causa da situação ideológica do sistema em relação à Igreja, quer por causa daquilo que estava a acontecer em relação à sociedade, à guerra. Portanto, esta pessoa naturalmente não pode ser descartada, quer dizer, do ponto de vista de interlocutor. E esta pessoa, indo para aquilo que diria inicialmente sobre as pessoas excluídas têm a tendência de ficarem juntas, quer dizer, esta pessoa também representava uma espécie de liderança, exatamente, daqueles que estão de oprimidos. Exatamente. Então é neste contexto que eu vejo o crescimento do ponto de vista de protagonismo na arena de política do Dom Jaime Gonçalves. Mas eu vou insistir na minha questão. Como é que fica o xadrez político desaparecendo esta figura de Dom Jaime Gonçalves? Pensa que o processo para as negociações, para se encontrar o meio termo para esta situação de conflito político, vai retardar? Ou Dom Jaime Gonçalves desaparecendo, o processo continua na mesma velocidade? Eu penso que, respondendo a esta questão específica, eu não me recordo o nome do bispo que falou há dias sobre esta questão, foi no canal da STV, sobre como é que o bispo Dom Jaime Gonçalves aparece do ponto de vista da Igreja como mediador. Portanto, ele não foi, do ponto de vista... Ele tinha o protagonismo que tinha, mas ele foi institucionalizado pela Igreja. Então, há dentro da Igreja uma forma de relacionamento e tratamento destes assuntos. Eu acredito que o protagonismo da Igreja Católica não vai retrair, não vai morrer com a morte do Dom Jaime Gonçalves. Mas também é preciso ver que ele já era de uma idade avançada. Já se esperava que em algum momento com 80 anos não poderia ter a mesma intensidade, a mesma força como aquela que tinha nos anos 80, que conseguia. Nos anos 80 conseguia pegar o avião às escondidas, ir até a base de Renamo e procurar convencer
o Afonso da Cama, que havia possível naquele momento era negociá-lo. Isso foi muito importante porque já nos anos 80 em que ele procurava a paz, antes ainda do desaparecimento da ideologia marxista, quer dizer, antes do Muro de Berlim cair. Quer dizer, que isso, quando o Muro de Berlim caiu, acelerou mais o processo, quer dizer, havia só uma ideologia vencedora, que é o liberalismo político ou o capitalismo, assim dizendo. Agora, uma coisa aqui que é muito importante sublinhar é que Dom Jaime nunca esteve contra a independência, antes pelo contrário, sempre apoiou a independência. O que nunca esteve de acordo é o facto de as novas nações, os novos governos assumissem de maneira muito explícita a ideologia comunista. Ele também era difícil, quer dizer, do ponto de vista da igreja, como qualquer igreja, e a questão de fundamentos, quer dizer, de princípios. É difícil que alguém seja efetivamente religiosa, acredite em um Deus ou em um ser transcendente e acredite ao mesmo tempo que este ser não exista. Quer dizer, o ateísmo marxista, já isso aparecia desde os outros filósofos, Feuerbach, que dizia que não é Deus que faz o homem, mas é o homem que fez Deus. Depois, este anúncio, quer dizer, de uma vocação terrena e que a vida é só esta vida, para além desta não há outra. Isso fez também com que, para além das nacionalizações, de que ele energicamente procurou, portanto, recuperar os bens da igreja, ele lutava mesmo para que os moçambicanos fossem igualmente religiosos. Sabia que se o governo, o nosso governo, é comunista, significa também que o povo moçambicano vai ser imediatamente ateu. Ali começou praticamente não diria choque, mas um caminhar junto, mas com uma diferença bastante grande. E foi ali em que ele se posicionava. E ele não tinha receio de dizer o que pensava e acreditava. Portanto, isso fez dele uma das pessoas, até como dizia Buque, incômoda, no sentido de que se nós libertarmos este país, a intenção e a finalidade era conduzir efetivamente para um desenvolvimento progressista. Então, ali houve esta grande dificuldade inicial nos anos 70, depois da independência, e depois também nos anos 80. Mas a coisa que é muito importante, que Dom Jaime, sendo ele presidente da Conferência Episcopal é como a Assembleia Magna da Igreja Católica em Moçambique. Sendo ele presidente, procurou conduzir a Igreja Católica numa via da consolidação e recuperação da própria Igreja. E agora, quando entra e começa para a paz, foi mesmo da sua iniciativa. Isso é preciso também sublinhar, que foi muito da iniciativa de Dom Jaime, porque aqui temos que ver, porque Dom Jaime tinha muita amizade em Roma, porque ele estudou lá, enquanto que Dom Alexandre, que é bispo, o cardeal de Maputo, tendo estudado em Portugal, Malau e Portugal, não tinha muita relação com o Vaticano. Ele, quando estudava no Vaticano, é preciso ver este facto. Nós víamos também, mesmo em Roma, quando chegava Dom Jaime, havia qualquer coisa de diferente, era um bispo, era sempre uma figura que se fazia notar. Isso também facilitou muito para que ele andasse e tivesse, porque tinha facilidade de conversar com Jacama, porque também são da mesma etnia, são todos da Beira, e havia uma facilidade. Okay. E havia também facilidade, portanto, de aproximar o Vaticano. Exatamente. Acho que há muito que se diga, Dom Jaime Gonçalves. Mas não era por nada ideólogo da Renamo, quer dizer, é preciso aqui separar muito bem. O que coincidiu com a Renamo é que a Renamo também lutava contra o comunismo, eu penso que a luta da Renamo, não sei se era por aí, mas havia o facto de que não comungava
as ideias, ideias, algumas ideias do comunismo, mas o comunismo enquanto princípio coletivo para ajudar Moçambique a reencontrar-se enquanto coletivismo, algumas coisas foram muito boas. Exatamente, obrigado. Ficou essencial. Vamos passar para o nosso segundo ponto, que é a gestão da dívida pública. Nós assistimos a alguma veiculação de notícias, particularmente vindo de fora, não é? Como habitualmente acontece quando se fala de gestão da dívida pública, e particularmente o jornal Wall Street Journal, que diz que, para além da dívida de 850 milhões de dólares contraída pela Ematum, existe um valor de 787 milhões de dólares foi contraído pela empresa Proíndicos, que é destinada à compra de equipamento, proteção contra a pirataria marítima, etc. E a acontecer esta verdade, ou seja, a ser verdade esta informação, até porque o governador do Banco Central não confirmou hoje. O Ministro da Economia e Finanças diz não querer comentar sobre o assunto e recebeu a notícia pelos órgãos de informação internacionais e depois reproduzidos aqui pela imprensa nacional. A ser verdade, o país tem, se calhar, em 2013, a contração de uma dívida de 1,47 bilhão de dólares. Da leitura que nós fazemos e tendo em conta o pedido de mais um valor, o FMI no ano passado, um valor de mais de 200 milhões de dólares, quer dizer, o endividamento no país está numa situação crítica. Qual é a sua opinião, Adeline Buch, sobre isso? Primeiro, concorda com estes movimentos, estas novas informações que chegam, e qual é o motivo do silêncio em relação a esta dívida que não é pequena e num contexto apertado da economia que Moçambique está? Muito obrigado. Primeiro, é preciso dizer que na falta de informação contraditória é preciso acreditar naquilo que nos chega, porque são as mesmas fontes que nos alimentaram nos primeiros momentos até que se assumisse efetivamente que existia esta questão. O que é que estaria por detrás do silêncio? Talvez tenha a ver com segredos do Estado, não sei. Desde quando uma dívida pública constitui segredos de Estado? O governador do Banco Central diz não ter recebido esta dívida, não passou dos registros do Banco Central. De princípio, uma dívida aproximada à de Ematum, no caso mais de 700 milhões de dólares, deveria ter passado pelo Banco Central. Pelo Banco Central. Bom, esta é uma questão de critérios, é difícil discutir, mas já não é difícil discutir a preocupação que nós temos como um país, tendo em conta que o nível de aceitação de Moçambique do ponto de vista de crédito, sim, está a deteriorar-se bastante e por conseguinte, o dinheiro vai ficando cada vez mais caro. E o que nós assistimos internamente é que já não estamos a ser capazes de honrar com os compromissos elementares, de satisfazer as necessidades do dia a dia, que tem que ver com a importação de bens de consumo, por exemplo. Não estamos a ter. Portanto, é uma situação que nos preocupa. Agora, é importante também, do ponto de vista daquilo que é a informação pública, que de facto a nossa sociedade não viva só de informação externa, porque eu costumo dizer assim, eu olho para o Ferreira, é o meu amigo, a forma como eu lhe chamo a atenção sobre um determinado facto que acontece com ele é diferente de uma pessoa que não lhe quer bem para lhe chamar a atenção. Então, quando nós temos a capacidade de publicamente assumir aquilo que estamos a fazer fora, a percepção pública é diferente quando essa situação é vinda de outras pessoas. Quer dizer que a omissão não abona, não neste abona. caso? Definitivamente não abona, porque a questão que se põe é o que é que está por detrás disso? E quando tu vens para esclarecer, eu fico sempre na dúvida se tu me disseste tudo ou ainda há alguma coisa por dizer. Portanto, este é o grande problema destas omissões.
E depois também há uma situação que é adversa, porque quando o governador assume que não conhece, se calhar daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, vai assumir que de facto existe essa dívida. Quer dizer, estamos aqui perante situações de descredibilizar. Institucionalmente e pessoalmente. Sim. Então, é uma situação ingrata esta. Eu compreendo que podem haver razões bastantes para uma determinada atitude, mas eu penso que, uma vez exposta a situação, é preciso encontrar formas de comunicar com a sociedade que é mais interessada nesta informação. Exato. No lugar de deixarmos as coisas para a especulação pública. Aliás, se nós, a quando da reestruturação da dívida que o Ministro da Economia e Finanças anunciava, havia a ideia era procurar estender o tempo e baixar as taxas de juro. Efetivamente, esta situação já está ultrapassada, creio que está conseguido, bem sucedida, mas haviam comentários de instituições especializadas que não acreditavam nesta possibilidade de o dinheiro ficar mais barato quando se estende o tempo do ponto de vista de reembolsos. Portanto, estou a falar da própria Wall Street, tinha este pensamento já em 2015. Portanto, chamava a atenção que a extensão da dívida vai implicar maior ajuste de taxas de juros. Exatamente. Então, e as coisas aconteceram e não há informação que alimente o público interessado neste tipo de coisas. Eu penso que não custa nada. Este é o nosso problema, é o nosso dia a dia, é o dia a dia, pelo menos, da sociedade académica, das pessoas mais informadas, de comunicação social. Não custa nada dizer, olha, nós tivemos as negociações, estamos neste nível, as coisas estão assim, e antecipar-se aquilo que podem ser essas especulações. Porque hoje em dia, felizmente, a informação não há como pará-la. O que acontece hoje... Agora já não se esconde nada. Exatamente. Como? Agora já não se esconde. Não se esconde nada. As tecnologias de informação vieram simplificar a velocidade de informação. Se alguém ao querer fazer a história precisa ter a coragem de que eu estou a escrever esta história, alguém há de escrever esta mesma história com os outros olhos. Exatamente. E falando sobre isso, Alberto Ferreira, nós temos vindo a acompanhar discursos sobre um ano económico difícil, no caso de 2016, desde o final de 2015. Quer dizer, as alegações seriam a seca, as cheias, a tensão político-militar e nunca a gestão da dívida pública. Por que é que a dívida pública nunca é a razão para o estágio da economia atual? Bom, o governo também, como qualquer governo, não vai mostrar as suas fraquezas muito publicamente. Mesmo quando elas são visíveis, pelo menos a nível internacional? Mas é preciso também aqui perceber uma coisa, que a questão do ano difícil do ponto de vista econômico, financeiro moçambicano tem a ver fundamentalmente com mercados internacionais. Hoje a crise não só afeta Moçambique, afeta toda a África. Nós temos que dizer que a África crescia num ritmo de 5% do seu PIB, média, agora está com 2, 3%. A África vive de exportação de matérias-primas. As matérias-primas no mercado internacional, o seu valor foi totalmente, posso assim repetir, desvalorizado na totalidade. No caso de Angola, Nigéria estão em grandes dificuldades, quase de joelho. O baril passou de $150 para $40, até 38 há algum tempo. Quero dizer que eles só estão a ganhar o mínimo. Se num baril de 38, já o custo
para ter o baril já são 27 dólares, quer dizer que o lucro só são 10 dólares por cada baril para aquele país, praticamente não tem rendimento nenhum. Então, a crise é internacional, faz parte da conjuntura internacional em que todos os países estão assim, implicados de um ou de outro modo. Nós, hoje, em Moçambique, somos o país mais endividado, porque a dívida precisa ser comparada também com o nosso produto interno bruto, que é o PIB. O nosso PIB, comparando com a dívida que nós temos, a nossa dívida é muito grande. Mas esta dívida foi contraída justamente para alavancar a economia nacional. No caso das infraestruturas, fundamentalmente, das pontes, das estradas, incluindo também circular. Alguém pode questionar a ponte, mas a ideia fundamental é esta de como alavancar a economia moçambicana partindo das suas infraestruturas, que é o ponto crucial para qualquer economia. E é também preciso ver o espírito que esteve por detrás disso. Nós, quando começamos as descobertas de gás, de recursos hidroelétricos, recursos sobretudo hidrocarbonetos, nós soubemos que temos uma quantidade enorme que poderia até fazer, inclusive, se nós tivéssemos a capacidade de produzir, fôssemos o 5º maior país produtor do gás mundial. Isso já pode imaginar o que significa para um país como Moçambique. E este entusiasmo inicial, e estava previsto, é preciso ver isso, que estava previsto que a produção do gás poderia começar já a partir de 2018. Isso encorajou também a fazermos determinadas dívidas. Quer dizer, se pensou que com a produção do gás, que o dinheiro que o Estado moçambicano iria, portanto, arrecadar de gás, poderia, portanto, é preciso ver, e no caso do Brasil, o Brasil também foi um país muito endividado, mas depois que conseguiu, portanto, terminar as suas dívidas, começou a ser aquele país emergente. Exatamente. Agora, há muito que se diga neste tema. Eu vou prometer, se calhar, voltar em outras ocasiões para voltarmos a discutir esta questão. Eu penso que há muito que se diga. Eu quero agradecer a presença de Alberto Ferreira e Adeline Buc aqui para a Noite Informativa. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltarmos com mais informações. Até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano.
Estamos de volta com as notícias no Noite Informativa. Comemorou-se, ou seja, assinalou-se ontem, 22º ano de um dos piores genocídios da história da humanidade. Trata-se de genocídio de Ruanda, que matou mais de 800 pessoas em 6 dias. O massacre teve início no dia 6 de abril de 1994, quando o avião que transportava o então presidente Juvenal Habyarimana sofreu um atentado que os Hutus culparam um grupo rebelde Tutsi. Após o acidente com Habyarimana, as milícias do grupo iniciaram uma matança no país, incentivada através de propagandas de ódio transmitidas pelo rádio. O ataque só terminou em julho de 1994, quando a Frente Patriótica Ruandesa derrotou o governo Hutu e se instalou no poder. O massacre levou um contingente de ruandeses para campos de refugiados formados em Uganda e nas fronteiras com outros países. Apesar da maioria dos ruandeses ser Hutu, os Tutsis ocuparam o poder por anos, até que em 1959 os Hutus derrubaram o líder e milhares de Tutsis fugiram para países vizinhos. Eles voltaram a Ruanda no começo dos anos 90, mas a tensão entre os dois grupos sempre foi iminente. 22 anos depois do massacre, o conselheiro especial das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, Adam Diane, lembra que um crime desta envergadura não acontece de um dia para o outro. O genocídio é um processo que demora tanto e exige recursos e planeamento. E sabemos que um genocídio é sempre precedido de violações sérias dos direitos humanos. Precisamos de investir mais para lembrar os líderes o seu papel na gestão da diversidade da forma mais construtiva possível. Na passada segunda-feira, um dos acusados pelo genocídio, detido em dezembro na República Democrática do Congo, compareceu pela primeira vez em tribunal em Kigali. Das 90 pessoas indiciadas pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda desde a sua criação, 8 continuam. As autoridades em Bruxelas dizem ter novas pistas sobre os autores dos ataques de 22 de março em Bruxelas. As autoridades pediram ajuda à população para identificar os suspeitos. Numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira em Bruxelas, o porta-voz da Procuradoria, Thierry Wertz, explicou que há novos dados sobre o terceiro elemento que estava no aeroporto de Zaventem, já conhecido como o Homem do Chapéu. Através das câmaras de segurança, as autoridades conseguiram ainda estabelecer o percurso que o homem terá feito depois de deixar o aeroporto. Ao que tudo indica, terá feito cerca de 10 quilômetros a pé até o centro de Bruxelas, muito perto das instituições europeias. A Procuradoria defendeu este vídeo nas redes sociais e na página da internet da Polícia Federal Belga, onde é divulgado também o número de telefone e e-mail que devem ser usados por quem tiver alguma informação sobre o indivíduo. O primeiro-ministro belga garantiu que o país não é um fracasso na luta contra o terrorismo. O dirigente relatou que os ataques de Paris foram sim um exemplo e também serviram para capturar Abdel Salam, diferentemente de Osama Bin Laden, que levou muito mais tempo para encontrá-lo. O governo belga nega que o país seja considerado uma falha na luta contra o terrorismo. Quem assim o diz foi o primeiro-ministro Charles Michel no encontro com a imprensa em Bruxelas. O chefe do executivo sublinhou que a Bélgica demorou 4 meses a deter Absalam, enquanto que os Estados Unidos da América precisaram de anos para neutralizar o líder fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Quando passam 2 semanas dos atentados de Bruxelas, que mataram mais de 30 pessoas, o primeiro-ministro notou ainda que, muito frequentemente, os atores dos ataques são identificados num outro local. Atualmente, a prioridade, segundo o governante, é trabalhar na maior partilha de informação e acelerar o registro nacional de passageiros, que está a ser discutido há 10 anos. Charles Michel admitiu que a Bélgica, um país pequeno no coração da Europa, revela-se como um sítio fácil para organizar ataques noutros países. A reabertura progressiva dos voos no aeroporto de Zaventem, as patrulhas mistas de polícias e militares, assim como o reforço de pessoas e meios a nível de segurança, mas mantendo o respeito pelo direito à vida privada, foram. No Brasil, a Comissão do Impeachment vai votar esta segunda-feira a destituição da presidente Dilma Rousseff. O responsável pela avaliação do processo considerou que existem indícios contra a presidente brasileira, mas o executivo de Dilma está otimista na sua manutenção de poder. Com tumultos e alguma confusão à mistura, Jovar Arantes leu o relatório favorável à destituição de Dilma Rousseff. O documento será discutido na Comissão de Impeachment,
composta por 65 parlamentares. Caso a maioria dos deputados da comissão vote pelo impeachment, a discussão desce então ao plenário de 513 deputados. Para se concretizar a destituição, são necessários 342 votos, ou seja, 2/3 favoráveis. O executivo, liderado por Dilma Rousseff, já esperava por esta decisão e já conta com a derrota na próxima segunda-feira. Mas está mais otimista em relação à votação do processo no plenário da Câmara. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu esta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma ação contra o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação dos casos de corrupção na Petrobras. O pedido de abertura de uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação dos casos de corrupção, feito pela defesa do ex-presidente do Brasil Lula da Silva, quer que o Conselho Nacional de Justiça apure eventuais infrações administrativas cometidas pelo juiz. Um dos advogados que defende Lula da Silva informa que na petição que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal denuncia a interceptação ilegal de um telefone pertencente ao seu escritório de advogados que foi autorizado por Moro. O advogado alega que o monitoramento de chamadas do escritório Teixeira Martins e Advogados foi comunicado a Moro em 2 ofícios encaminhados pela empresa de telecomunicações. No ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, Moro disse que não sabia da escuta, mas defendeu que o telefone do escritório estava registrado em nome de uma empresa de Lula e por isso foi interceptado. Já o advogado de Lula da Silva, Roberto Teixeira, rebateu este entendimento, afirmando que o juiz devia ter consultado a operadora antes de autorizar as escutas. O Parlamento francês adotou em definitivo uma lei que visa punir com multas de 1.500 e 3.750 euros a clientes de prostitutas. Além das multas aplicadas, o texto prevê a imposição de estágios de sensibilização às condições dos profissionais do sexo. Numa mobilização a favor da abolição total da prostituição, uma manifestante defende que as prostitutas deixarão de ser vistas como criminosas. Quando sofrerem abusos, podem apresentar queixa à polícia, o que antes não ousavam fazer. A relação de poder com os clientes será invertida e estarão numa posição de força, já que são eles que estão a fazer algo ilegal. Mas a nova lei aprovada no Parlamento francês está longe de ser unânime. Noutra manifestação, também em Paris, uma ativista de uma associação de antigas trabalhadoras do sexo afirma que, se os clientes forem penalizados, terão medo e as mulheres terão de esconder-se para praticar o ofício, que é legal no país. E no papel daquele que poderá ter problemas legais, o cliente ver-se-á motivado a impor ainda mais as suas vontades, incluindo o sexo desprotegido. A lei prevê ainda uma autorização de residência de 6 meses para as estrangeiras em situação irregular que adiram a um percurso de saída da prostituição com medidas de acompanhamento social. O Estado norte-americano da Califórnia aprovou nesta quarta-feira uma emenda legislativa que visa reduzir os transtornos alimentares entre os modelos. Trata-se de uma medida que faz parte de esforços de vários países para lutar contra a magreza extrema. A medida pretende obrigar o Estado a desenvolver normas de saúde para modelos e considerá-lo como empregados das marcas que representam. Esta emenda atribui aos modelos todas as proteções disponibilizadas aos trabalhadores de Califórnia. Isto inclui a compensação do trabalhador, seguro de emprego, seguro de invalidez e proteção contra o assédio e discriminação. Disse o autor do projeto de lei, o deputado Mark Levine, um democrata que representa os subúrbios Marine Country de São Francisco. No ano passado, a França proibiu magreza excessiva em modelos, em parte em resposta à morte em 2010 de Isabelle Caro, ex-modelo francesa de 28 anos de idade. Ela morreu de anorexia depois de pousar para uma campanha fotográfica para aumentar a consciencialização sobre a doença. Israel aprovou uma medida similar em 2013, enquanto a Itália e a Espanha dependem de códigos de conduta voluntários para proteger modelos. O projeto de lei da Califórnia foi aprovado pelo Comitê de Trabalho e Emprego da Assembleia e deve ser aprovado pelas comissões adicionais antes de ir ao governador do estado, a quem cabe dar a última chancela. A Associação dos Agentes de Moda classificaram o projeto de lei de impraticável.
A exigência de licenciamento das agências de modelo é redundante porque as agências de talento de Califórnia já são licenciadas, segundo disse a presidente da associação, Karen Stewart. A Medicina Nebraska, um centro médico em Monhala, pediu pela primeira vez a mãe de um doador de órgãos a ouvir bater o coração do seu filho a bater no peito de um outro homem. Lisa Swanson e seu filho Shelby Class tiveram a oportunidade de conhecer Terry Hopper, o homem que tem o coração de um familiar a funcionar dentro de si. O dador foi Levi Class, seu filho, que aos 18 anos envolveu-se num acidente de viação em 2012. A vítima acabou não resistindo e seus órgãos doados. Este encontro foi emocionante, pois tratou-se da primeira vez que o centro que esteve à frente da operação permitiu um encontro entre familiares de um dador e o beneficiário. Sentimos-nos misturados, sinto alegria e tristeza, tudo ao mesmo tempo. Triste porque meu filho não está aqui, mas feliz porque ele foi capaz de ajudar Terry. O Centro de Medicina diz que Terry Hopper, o beneficiário, foi colocado na lista de transplantes em outubro de 2012 e recebeu seu novo coração depois de uma espera de 52 dias. Este vídeo também mostra Swanson a receber um presente especial a partir do centro médico, um urso de peluche branco que marca o registro da pulsação do coração de seu filho. Hopper lhe deu o ursinho dizendo: "Você pode ouvir seu coração o tempo todo?" Swanson respondeu: "Sim, todas as noites." O Presidente da República manifestou hoje o compromisso do Governo em criar condições para o empoderamento da mulher a vários níveis. O compromisso foi deixado no discurso de saudação da mulher moçambicana pela celebração de 7 de abril. Alegria nos rostos e muita cor nas vestes. São mulheres de todas as idades e profissões que marcaram presença na Praça dos Heróis em Maputo, onde teve lugar a cerimônia central do Dia da Mulher Moçambicana. A cerimônia foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e a Primeira-Dama, Isaura Nyusi, que é a Presidente em exercício da Organização da Mulher Moçambicana, que depositaram coroa de flores em homenagem a todas as mulheres. No seu discurso de ocasião, o chefe de Estado destacou o papel da mulher e manifestou o compromisso do seu executivo na promoção do seu empoderamento. Portanto, queremos usar mais uma vez, como disse, essa oportunidade para felicitar toda a mulher e dizer que o governo continuará a tudo fazer para criar oportunidades para que a mulher possa dar a sua contribuição na sua máxima força. Filipe Nyusi falou da situação política em curso no país e destacou a importância da paz para assegurar a promoção dos direitos, em particular da mulher. Tudo temos que fazer para que haja tranquilidade neste país, para dar o espaço para a mulher desenvolver, para a mulher promover-se, autopromover-se, para a mulher poder dar a sua contribuição para o crescimento deste país. Portanto, acerta-se plenamente o lema quando diz acelerar o passo, significa vencer com a maior brevidade todos os obstáculos que impedem para que a mulher possa continuar, possa desenvolver livremente. As cerimônias centrais do 7 de abril contaram com a presença de membros do governo, parlamentares, corpo diplomático, sociedade civil e grupos sociais do Partido Frelimo. É o ponto final da noite informativa de hoje. Gratos pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã com mais informações.